Bom, gravando. Bom, pessoal, vamos terminar só esse módulo aqui, que eu não terminei, que a discussão a gente estendeu bastante, porque o tema é um pouco polêmico, né, sobre a questão de Israel, né, Palestina, Israel. Falei da Guerra dos Sete Dias, a Guerra do Yom Kippur, o Munhoso, traduz aí, você que fala um pouco polonês, um pouco russo, um pouco Aonde? alemão. Yom Kippur, tá certo? Eu estou lendo como se escreve. Não sei. Guerra do Yom Kippur. É Yom Kippur Pega mesmo. no Google Tradutor e fala. Não, é Yom Cooper. Yom Cooper. Cooper. Peraí, eu vou ver no Google Tradutor. Bom, vai Nossa, vendo Cooper é o aí. nome de um personagem de Lost também. Né? Gente, aqui eu tenho Acordo de Paz de Oslo. Oslo, pessoal, é a capital da Noruega e tem um filme fantástico no Netflix, acho que não saiu ainda, 22 de julho. Assista esse filme, que eu acho que é muito bom, baseado em fatos reais. Foi um atirador que acabou indo para um... Senhor, vai mais um pouquinho pra cima pra pegar o nome. Pegou? Peraí. Ele acaba tendo um massacre ali, né, de vários adolescentes no verão da Noruega, né, enfim. Teve um atentado terrorista, isso, né? É pouco falado, mas tem no Netflix um filme baseado no que aconteceu. Pronto, professor, peguei aqui. Vê aí, depois você me fala, tá? Da mesma forma que Tá. Israel utilizou o fator surpresa da Guerra dos da Guerra de 7 Dias, países árabes atacaram Israel durante o feriado religioso do judaísmo, tá? Do Yom Kippur, Dia do Perdão, tá? Yom Kippur significa Dia do Perdão. Então, não sei se a pronúncia está correta. Tropas egípcias, sírias e outros países árabes avançaram sobre a península do Sinai e as colinas de Gola para reconquistá-las, porque Israel tinha anexado esses territórios para ele, né? Na Guerra dos 7 Dias. O ataque foi fulminante, mas a intervenção dos Estados Unidos forçou um cessar-fogo e assim as forças de defesa de Israel fizeram com que as tropas árabes retrocedessem e as fronteiras dominadas em 67 fossem restabelecidas. Olha os Estados Unidos aí dominando, né? Em 79, Pronto, professor, peguei aqui. e Yom Kippur. Yom Kippur, né? Yom Kippur. Kippur. Ela tá falando muito Kippur aí, né? Yom Kippur. Não, professor, eu acho que tá errado. Nossa, você entrou na aula, Nicolas? Eu não lembro. Eu te autorizei a entrar na aula? Faz tempo. Gente, eu tô doido. Eu não Nossa, lembro. então tá bom, então eu tô saindo, tá bom? Não, fica. É que eu não lembro de ter tido... Nossa, você entrou contra o nome e colocou seu nome agora aí, né? Não tem como fazer isso. Eu não lembrava. Eu já tava falando. Nossa, eu não lembrava ter autorizado você entrar. Professor, pelo computador e pelo PC tem como mudar o nome depois, mas pelo celular não tem como mudar, não. Não, nossa, é que eu não vi ele. Ó, Eu vi todo eu mundo posso entrando, mudar o né? nome Você... literalmente agora, por exemplo. Viajei agora. Só vi que ele estava na aula porque ele falou comigo. Mas fique aí, Nicolas, e participe. Vamos mudar o nome aqui, ó. Bom, continuando. Em 79, com a mediação dos Estados Unidos, foram firmados os acordos de Camp David entre o Egito e Israel, determinando a devolução da Península do Sinai ao Egito. Israel, no entanto, não concordou, né, em devolver a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Gola. Esse acordo de paz provocou o descontentamento da comunidade árabe muçulmana e ocasionou suspensão do Egito na Liga Árabe, tá? Bom, isso aqui, gente, o Israel tinha anexado alguns territórios que pertenciam a alguns outros países árabes, né? E aí eles acabaram criando aí um conflito, né? Com a interferência dos Estados Unidos, isso acabou não acontecendo, né? Porém, Israel não acabou devolvendo os territórios que ele anexou, né? Que hoje é o Estado, né? O país de Israel, para esses países árabes. Então, ainda tem Israel, pessoal, ele está no centro ali do Oriente Médio, mas é como se fosse o inimigo de todos eles. Porque Israel está ali no centro dos países do Oriente Médio, mas todos os países do Oriente Médio, de uma certa forma, não se agrada com o Estado de Israel, né? Porque muitos não concordavam e não concordam com a criação do Estado de Israel, né? Tanto que atualmente querem colocar Jerusalém como a capital de Israel, né? E muitos não aceitam isso, né? Estados Unidos, o Brasil já até considerou, né?
o Israel, Isso. Jerusalém como a capital e até transferir as embaixadas para lá. Mas alguns países não consideram. Oi. Tanto que, não sei se já fez isso, mas eu lembro que os Estados Unidos queriam mudar a sua embaixada, e aí tinha perigo de uma guerra. Teve essa confusão dos Estados Unidos querer mudar a embaixada de lugar. Mas lá em Israel, você está falando, né? Acho que foi, não lembro direito, mas eu lembro que teve uma confusão que os Estados Unidos queriam mudar a embaixada de lugar, e aí rolou um maior problema. Foi, não, é que recentemente, não só o Brasil, mas os Estados Unidos, claro, Estados Unidos primeiro, né? E o Brasil indo no embalo, né, atualmente, porque Jerusalém é um território que tem tantos palestinos como israelitas, né, judeus. Então tem um conflito ali, porque você transferiu a capital, né, fazer Jerusalém se tornar uma capital de Israel, você está falando que a parte dos palestinos também vai ser capital de Israel, né? E é um conflito aí que acaba gerando, né? É a mesma coisa. Tem uma cidade, esqueci o nome dela, tem uma cidade aqui que metade dela fica no Brasil, outra metade no Paraguai. Ah, qual o nome da... Nossa. Cidade, Brasil e Paraguai. Paraguai não, Uruguai. Qual o nome da cidade? Espera que eu vou pegar aqui. Qual o nome da cidade? Gente. Eu ia para lá ano passado. Chuí, lembrei, Chuí, aqui ó, Chuí. Cidade de Chuí, ela fica no Rio Grande do Sul, metade da cidade fica no Rio Grande do Sul, aí você atravessa uma rua, não, a ponte, na verdade, aqui ó, e você está no Uruguai, e a outra metade da cidade está no Uruguai. Deu para entender? Então, a cidade de Chuí. Então, a cidade de Chuí é tanto uma cidade do Uruguai como do Brasil. Agora, vamos supor que a gente fale que o Brasil fala que a capital agora do Brasil não vai ser mais em Brasília, vai ser transferida para Chuí. Como a capital do Brasil vai ser em Chuí, se a metade dela pertence ao Uruguai? Então, vai criar um conflito ali. Eles teriam que Aí vai anexar ter todo que- o Chuí. Ou eles vão fazer Exato. ou o Brasil vai comprar Chuí, ou vão brigar para pegar o território, ou eles se anexam e tá tudo tranquilo. Exatamente. Possivelmente isso não ia acontecer. Né? Ou vai ter um conflito ali que não vai ter, porque não é o caso, né? Até porque Chuí é uma cidade muito pequena, não faz sentido. Mas só para vocês entenderem, é o que acontece em Israel, né? A querer transferir a capital de Israel para Jerusalém é um grande problema, tá? Que está criando ali com a região que fica a Palestina também, tá? Bom, Acordo de Paz de Oslo, tá? Em 1993, o líder palestino Yasser Arafat e o então primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin se reuniram com intermediação dos Estados Unidos para assinar um plano de paz, cujas negociações se iniciaram em Oslo, capital da Noruega. Essa série de negociações ficou conhecida como Acordos de Oslo, e nelas o primeiro-ministro israelense concordou em devolver Gaza e a Cisjordânia, territórios ocupados por Israel, para o controle palestino, em troca do reconhecimento do Estado de Israel. Né? Então, a troca era o quê? Israel falou o quê? Eu te devolvo as terras que eu peguei, mas você tem que reconhecer que meu Estado, né, é um país. Né? E o fim das hostilidades entre esses dois grupos aí. A partir desse processo foi criada a Autoridade Nacional Palestina, a ANP, que aí passou a representar oficialmente os palestinos como um governo provisório. Rabin, ao ceder nas negociações, tentava conter as ações dos grupos extremistas, que causavam muitos transtornos e mortes. Contudo, os acordos não agradaram nenhum dos lados, pois muitos palestinos afirmavam que isso não traria a soberania que desejavam, e os judeus fundamentalistas acusaram Rabin de traição. O primeiro-ministro israelense foi assassinado por um judeu fundamentalista em 1995, tá? Isso aqui é uma questão, né, porque grupos extremistas não aceitavam, né, esses acordos aí. Mas para manter uma paz, aqui é o primeiro-ministro israelense, à direita,
e o líder palestino à esquerda. Quer dizer, na foto de vocês, temos à direita o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, no meio, né? No centro. E à esquerda, o líder palestino, né? Yasser Arafat, tá? A questão de Israel-Palestina no século XXI. Mesmo após os acordos de paz de Oslo terem sido firmados em 93, a tensão continuou aumentando na região. Grupos extremistas palestinos se fortaleciam enquanto judeus contrários à devolução das terras chegavam ao poder político. No ano de 2000, a instalação do Estado palestino estava prevista, mas não ocorreu devido a uma nova intifada e confrontos violentos entre israelenses e palestinos. A situação se agravou em 2001, quando o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, declarou guerra ao território palestino, acusando Yasser Arafat de aprovar atentados contra Israel. Assim, Israel começou a disparar mísseis nas instalações da autoridade palestina em Gaza. No ano seguinte, o governo de Israel construiu um muro para separar os territórios da Cisjordânia, porém esse muro não obedecia às fronteiras estabelecidas inicialmente em 48 pela ONU. No ano de 2005, as tropas israelenses iniciaram a desocupação da faixa de Gaza e a retirada dos assentamentos de colonos israelenses. Gente, quando eu falo esses territórios, vocês têm que ter em mente essas regiões aqui, ó. Tá, ó. Atualmente, Gaza é uma região que pertence ao território palestino, né, ó. Tem regiões aqui da Cisjordânia, né, que o Israel acabou anexando, que pertencia, né, à região dos palestinos também. Então, os palestinos perderam muito território aqui. Então, quando a gente lê um texto assim, falando de lugares, tem que associar o mapa. Nós temos conhecimento ali, tá? Ao mesmo tempo, a região foi tomada pelo grupo palestino radical Hamas, né? Organização que tem como principal objetivo a extinção do Estado de Israel e a criação de um único Estado palestino. Em resposta, Israel fez constantes operações de combate na faixa de Gaza. Em meio a esse cenário de instabilidade, grupos dos dois países se recusaram a aceitar a política de dois estados estabelecidos pelo Acordo de Oslo, tá? Então, esses aqui, pessoal, são grupos terroristas, né? Quando você ataca uma região, qualquer lugar, né, que leva a um número de mortes, você acaba até se matando por isso, isso é um atentado terrorista. Então, existem vários grupos terroristas, né? Quando a gente fala de grupos terroristas, a gente pensa geralmente onde? Onde surgiu aí os primeiros grupos terroristas? No Oriente Médio, né? Por isso, quando a gente fala de atentado terrorista, o que vem na nossa cabeça? 11 de setembro. 11 de setembro, mas qual é a... Não, coloquei errado. Grupos terroristas no mundo, né? Quando a gente observa, né, grupos terroristas, já vem lá o quê, né? Pessoal do Oriente Médio. É a primeira coisa que vem na cabeça. Mas não é só isso. Qualquer grupo terrorista pode existir. A maioria, né? Quando fala, grupo terrorista, atentado terrorista, não sei o que terrorista, já vem o quê? Oriente Médio. Já vem pessoas do Oriente Médio, né? Que as pessoas se matam em nome de Alá, de Deus. Mas não é só isso. Existem grupos terroristas, né? Em vários lugares, tá? Tem na África, tem no Brasil, tem nos Estados Unidos. Terroristas, né? Claro que um número maior, talvez, pode ser realmente formado por questões políticas, religiosas, né? No Oriente Médio. Mas existe atentado terrorista em todo lugar, né? Aqui no Brasil, por exemplo, rapidinho, Renan, ano passado, se eu não me engano, teve lá aqueles dois rapazes, aqueles dois jovens, não lembro direito a idade deles, que entraram numa escola em Suzano e atiraram nos alunos. E fizeram massacre, eram né? dois adolescentes que estudaram lá e sofreram bullying lá na escola. Eles voltaram para se vingar. Isso não é um atentado terrorista? Isso não é um atentado? Você matar a vida e tirar a própria vida? Essa é a ideia. Tipo, você está indo no lugar com o propósito de tirar a vida de algumas pessoas para chamar a atenção, mandar uma mensagem com algum objetivo e tirar sua própria vida. Então, assim, e eles não eram islâmicos, eles não eram muçulmanos, eles não eram árabes, não eram, entendeu? Não participava de nenhum grupo terrorista da Al-Qaeda, enfim. Então, atentado terrorista, né? Grupos terroristas, não necessariamente é só no Oriente Médio que existe, tá? Oi, Renan, diga agora. Senhor, sabe de uma coisa? Esses terroristas que você mostrou nas fotos,
Sabe o que eles parecem? Policiais de operação especial. Porque policial de operação especial que cobre o rosto todo, só deixa o olho para ninguém reconhecer. É, verdade. Eu já vi em filmes, né? Não vi assim na TV. Sim. Mas Basicamente é assim que os policiais entram lá tipo, na comunidade para poder pegar algum mandado de busca e apreensão ou tentar acabar com o tráfico. é isso mesmo. Ah, na África. Na África também tem grupos terroristas, né? Então não é só no Oriente Médio, tá, gente? Ok? Bom, reconhecimento da Palestina pela Unesco. Em 2011, a Organização das Nações Unidas, a ONU para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, né, a agência da ONU, provou a adesão do Estado da Palestina, né? Essa conquista palestina foi repudiada pelos Estados Unidos, aliados de Israel. No mesmo ano, o residente da ANP, Mohamed Abbas, solicitou a adesão do Estado da Palestina como membro da ONU, que seria a principal sinalização da comunidade internacional em favor do reconhecimento do Estado autônomo e independente da Palestina. Em dezembro do ano seguinte, a Palestina foi reconhecida por maioria de votos na Assembleia Geral da ONU como Estado observador. O Brasil votou a favor da iniciativa palestina. Entre os que votaram contra Israel foram os que votaram estão Israel, Canadá, Austrália e Estados Unidos, que haviam classificado como prematura a iniciativa palestina. Quer dizer, a Palestina, né, foi reconhecida em 2012, né, mas está em observação, né, como um país, reconhecida pela ONU, os países membros, né. Porém, os Estados Unidos, o Canadá, o próprio Israel, né, a Austrália, não deram esse voto aí, né, de reconhecimento da Palestina, né. Por isso que tem vários conflitos aí. Ok? Tranquilo aqui, meninos? Finalizamos essa parte aqui. Ficou alguma dúvida? Esse módulo aqui é muito legal de discutir, porque a gente pode pensar muito, né? Até numas... Porque Israel é um barril de pólvora, né? Qualquer momento pode ter uma explosão ali. Não falo explosão de bomba, não, tá? Bomba também, futuramente. Mas eu falo ali qualquer movimento, né? Que gera ali um desconforto entre palestinos, porque os palestinos têm apoios, né, de outros países árabes que têm armas nucleares, né? Israel também tem não só armas nucleares, mas tem um apoio ali dos Estados Unidos, né, da França, da Inglaterra, né, o Canadá, a Austrália ali junto também. Então, né, a Primeira Guerra Mundial vocês já tiveram e a Segunda também, se eu não me engano, sim? Tiveram, né? Sim. Tanto a Primeira como a Segunda Guerra Mundial teve ali o início. Se a gente voltar um pouquinho, ó, a Primeira Guerra Mundial aconteceu como? Primeiro foi lá, né, teve o estopim. O estopim foi o fim de tudo, né? O motivo que levou o início mesmo, mas teve outros motivos, né? Mas a Primeira Guerra Mundial temos a morte do arquiduque, né? O herdeiro do trono austro-húngaro, né, que era Francisco Ferdinando, que um estudante da Sérvia, vizinho da Áustria, né, acabou assassinando o herdeiro do trono e sua esposa também, os dois morreram. Então, a Áustria acabou declarando guerra à Sérvia. Então, no primeiro momento, a guerra era entre dois, né, tinha um conflito ali entre Áustria e Sérvia, até tudo bem. Porém, a Rússia, para defender a Sérvia, declara guerra para o Império Austríaco. Então, já temos 3 países ali envolvidos. Automaticamente, a Alemanha, para defender o Império Austríaco, declara guerra à Rússia e também já coloca a França dentro da guerra. Já que eles tinham ali uns conflitos, né, um desentendimento, França e Alemanha, então a Alemanha já colocou a França também na guerra. Então aí começa essa guerra, né? Mas no primeiro momento a guerra era entre quem, né? Entre Áustria e Sérvia. Se torna mundial porque os países aliados dos dois lados acabam intervindo. Na Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa. Temos ali a Alemanha, que faz um pacto de não agressão para não invadir, né, a Polônia com a Rússia, mas depois, 3 dias depois, se eu não me engano, quando Hitler e Stalin assinam esse acordo de ambos não invadirem a Polônia, deixar a Polônia em paz, né, Hitler descumpre o acordo e acaba invadindo a Polônia. Automaticamente... Tratado do que mesmo, professor? Oi? Qual era o tratado que ele fez com o que ele tinha feito? Tratado de não agressão, era o nome do acordo, tratado, né? Tratado de acordo é a mesma coisa, de não agressão. E aí né? que não era para atacar a Polônia, ele foi lá e atacou a Polônia. Isso, porque na Primeira Guerra Mundial, tanto os territórios pertencentes à Rússia, o Império Russo na época, né?
Não, na União Soviética, já na verdade. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, já tem aí a União Soviética, já existe a União Soviética. Então, territórios Sim, já tinha. da ex-União Soviética e territórios da Alemanha se uniram ali e se formou, né, um novo mapa político da Europa, a Polônia. Então, no decorrer do período entre guerras, entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda, chamamos esse período entre guerras, entre o final de uma e o início da outra, né? Deu aí 21 anos. Então, nesse período, tanto a Rússia como a Alemanha queriam de volta os territórios que pertenciam a elas antes, né, da guerra, entre, né, a Liga das Nações construir, né, o país Polônia. Então, para não gerar um desconforto no país Polônia, que tinha muitos judeus, né, os poloneses já estavam concentrados ali, temos o Pacto de Não Agressão, onde a Rússia diz, bom, Alemanha, eu não vou invadir e não vou anexar o que pertencia a mim antes do acordo da Liga das Nações, né? E você também não vai invadir. E eu a mesma coisa não invado. Então, assim, deixa a Polônia como ela está, a gente vive nossa vida, né? Vamos seguir em frente e ninguém vai pegar o que é de vocês de volta. Nem você pega a sua parte da Polônia que pertencia a vocês antes do acordo, o Tratado de Versalhes, né? E nem eu pego a minha. E o acordo foi assinado. Porém, dias depois, Hitler acaba descumprindo o acordo, né, do Pacto de Não Agressão e acaba invadindo a Polônia. É onde, né, inicia a guerra entre Alemanha e poloneses, mas por um acordo entre a Rússia ter sido quebrado, né, a União Soviética na época, a União Soviética declara guerra à Alemanha. Aí entra o Japão declarando guerra, né, também, aí vem a Inglaterra, a França, a Itália, começa todo mundo em guerra ali, né? Os Estados Aí teve a Unidos, Segunda Guerra Mundial. aí começa a Eles Segunda entrar Guerra em guerra Mundial. e Aí começa a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos entra depois, né, com o ataque em Pearl Harbor, quando os japoneses atacam. entra no final, quase no final, né, professor? Metade, meados, né, da guerra aí, da Segunda Guerra. Mas a guerra, os Estados Unidos se concentrou mais na guerra no Pacífico. Os Estados Unidos mandou, sim, armas, mandou soldados para a Europa para bater de frente lá com Hitler, né, a Alemanha nazista, mas a guerra forte mesmo dos Estados Unidos foi diretamente com o Japão, no Pacífico, né, tanto que a guerra finaliza Professor, eu lembro que o Hitler tinha medo antes de atacar Paris, ele tinha medo da França. Hitler tinha, por isso que ele invadiu, dando um golpe. Ele invadiu a França, invadindo a Bélgica. A Bélgica era um país neutro. Aí ele invade a Bélgica por trás, porque acho que ninguém imaginaria que ele ia invadir a Bélgica, porque a Bélgica não estava de lado nenhum. A Bélgica era um país neutro. Mas ele invade a Bélgica, né, para ir por trás, para dar um golpe. Então ele foi traiçoeiro, né? Tanto que ele consegue chegar até Paris, né? Consegue, né? Então tem até uma foto de Hitler em Paris, né? Só para ele mostrar. Sim, que é a foto da bandeira que está em cima da Torre Eiffel. Bandeira da União Soviética na torre, lá em cima daquela, qual é mesmo? Esqueci a torre. Aqui, ó, tem uma foto de Hitler, ó. Isso aqui é uma foto, gente. Hitler, na Segunda Guerra, tirou uma foto em Paris, na Torre Eiffel. Aqui é o Arco do Triunfo. Tá em aula. Tá? Ele mostra aqui, né, o domínio. Ó, conseguimos chegar à capital, porque se você dominou a capital, você dominou tudo, todo o país, praticamente. A capital que é o centro de tudo, né? Mas ele conseguiu a Alemanha, sim. A Alemanha conseguiu entrar na França. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui é a mesma coisa. Tá? Então, para uma guerra acontecer, é igual não só em Israel, mas na Síria também. Temos ali a região da Síria, guerra na Síria, uma guerra civil que dura anos já, dura mais de 9 anos, né? Então, temos uma guerra civil na Síria, e a Síria é apoiada, né, ela tem como aliada a Rússia hoje, né? Então, os Estados Unidos ele não pode fazer muita coisa na Síria, intervir em algumas relações, porque se ele intervir diretamente na Síria, ele pode criar um problema sério com a Rússia, certo? A mesma coisa a Coreia do Norte. Temos a China, que é a principal aliada da Coreia do Norte. Então, se os Estados Unidos ou qualquer outro país ataca ou, né, tem algum plano contra a Coreia do Norte, está indo contra a China. E a gente não pode esquecer que a China é uma grande potência hoje, em todos os sentidos. Principalmente potência militar, pelo número de pessoas que temos na China. E a China é o país mais populoso do mundo, óbvio, né, que em número de pessoas, né, de soldados, ela tem um monte. Ela ganha até nisso, né?
Metade lá, podemos dizer que poderia fazer o exército, 500 milhões de soldados. Olha só, gente, 500 milhões de soldados é muita coisa, né? Estou chutando aí por cima, só para vocês terem uma ideia. Os Estados Unidos tem uma população de 300 e poucos milhões. Então, em soldados, né, a China ainda ganha. Então, assim, é um conflito, né? Por isso que a gente tem que manter toda a paz, né? Acordos, a ONU está aí para manter a paz, porque se um ataca o outro, vai vir os aliados para se atacarem. Aí gera uma terceira guerra mundial, tá? Então, isso aqui é um problema. Não só Israel, como a Síria, como a Coreia do Norte, né? Tudo ali, naquela região ali, envolve aí uma futura terceira guerra mundial se não tiver acordos de paz, tá? Entre as nações. Tranquilo? Sim. Nossa, Professor, tranquilo, uma professor. pergunta. pode Então, perguntar. professor, uma perguntinha. Diga. Se alguém mexer alguma coisinha, tentar fazer um acordo e não der certo, já pode rolar uma guerra só por uma coisinhazinha? Por exemplo, uma briguinha, por exemplo. Fez um acordo certinho, eu exportei para ele, aí ele não me deu dinheiro. Aí eu posso começar uma guerra por causa que ele não me deu dinheiro? Sim, Por esse motivo ou não? pode ser assim, não é só esse motivo, né? Como, por exemplo, quando a gente fala da Primeira Guerra Mundial, só porque matou o herdeiro do trono. Tudo bem, matou o herdeiro do trono do Império Austríaco, né? Foi assassinado. Mas teve investigação porque foi um estudante sérvio. Vocês lembram? Acho que o Rogério deve ter falado. Foi o governo da Sérvia que realmente mandou matar? Quem foi? Quem mandou? Quem Sim. autorizou, né? Até o momento, na época, né, foi um estudante da Sérvia. Então, todo mundo deduziu que foi o governo da Sérvia que, né, recomendou a morte do arquiduque. Então, por uma morte sem Sim. provas, já inicia uma guerra, mas não é só isso, né? Tem vários outros fatores por trás Começou a guerra por causa de um cara importante que morreu, né? Não lembro. Então, esse foi o estopim, mas tinha mais coisas, né? Lembra do imperialismo? A África, a partilha da África, todos os países da Europa queriam ter uma parte da África. Tinha alguns países que tinham mais, outros países que E a tinham Alemanha menos, né? tinha poucas colônias na África, né? Exatamente, por isso que a Alemanha foi um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Então, não é só a morte do arquiduque, né? É mais coisas aí que tem. Bom, gente, na quarta-feira eu tiro mais dúvidas, tá? A gente continua esse assunto e entra no outro módulo aí para a gente completar. Eu passo mais atividades para vocês, tá bom? Acho que a aula já acabou, o sexto ano já está entrando. Gente, se cuidem, a gente vê na quarta.